Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para prestar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, aqui presentes. Hoje é um dia especial. Desde já agradecemos a presença do pastor, eu de família aqui, que veio também participar desse momento, conduzir a parte da palavra e da celebração da ceia. Antes de tudo, um esclarecimento, que é sempre Tereza que faz essa parte inicial do louvor, mas ela teve que ir ao velório de um tio, e está nesse momento chegando em Natal, sem condições de vir aqui. O velório foi exatamente hoje, em Recife, então um retorno... não tinha condições de estar aqui no culto, nós estamos na substituição dela nesse momento. Então, esse é um momento especial, sempre é um momento especial em nossas vidas, a gente sair da nossa rotina comum secular e dedicar um tempo para adoração a Deus. E essa adoração, ela tem que ser feita como oferta de amor, uma oferta viva, que entregamos no altar do Senhor. Aqui não existe altar físico, mas creia no altar espiritual. Você está oferecendo a sua vida no altar do Senhor. E que você possa dizer a cada dia, eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Quando a gente toma um passo de vir aqui para um culto, em comunhão com outros irmãos, meu desejo é que o seu coração esteja dizendo isso, que eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém? E a gente vai começar cantando uma canção, Vem o Senhor, minha vida oferecer. Que essa canção, mais do que você cantar em si, é que o seu coração seja entregue ao Senhor como oferta de amor. E a partir de sua vida ser dedicada a Ele, conduzida por Ele. A oferecer. Enquanto o Guilherme está tentando ali acionar, a gente está com um problema hoje no notebook, Deu certo. Deu certo? Então, vamos para a canção.
mais e mais estar ao meu lado. Amém. Glória a Deus. Não, tá tudo bem. Mas não tem mais. Fica assim aquele gostinho, não? Você está cantando aí agora no seu coração, na sua mente, a continuação da música. Foi ótimo fazer isso assim, acontece, né? Agora você está cantando, a música está soando aí nos seus ouvidos, na sua mente. A mensagem da cruz. Essa é a próxima canção. Jesus enfrentou uma rude cruz. Não é verdade? A pergunta é: você ama a mensagem da cruz? Viva essa mensagem da cruz em nome de Jesus. Por cruz em si, ela via fugir, um emblema de vergonha. Essa dor, porque nela Jesus deu a vida por mim, libertador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu amo proclamar. Levarei, eu também minha Senhor, uma Olha a mensagem. Glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Vem pra mim, a caminho sem fim, ele é Senhor e Salvador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, meu amor proclamar. Eu parei minha cruz, é por uma coroa. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para lá eu me amarei na cruz, derramei na cruz, para minha santificação. Amo a mensagem da cruz, é morrer e tua preparei, eu também minha
Eu também. Amém? Glória a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Hoje é tempo de louvarmos a Deus. Esse é o tempo que a gente dedicou para louvarmos a Deus. Nessa hora eu vou pedir que vocês fiquem de pé, para a gente fazer o nosso momento de comunhão. Vocês podem sair e abraçar uns aos outros, enquanto nós estaremos cantando essa canção. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Dê um abraço aí no seu irmão, seja ela para ele. Dê uma pessoa para o Senhor. Estamos aqui louvando a Deus, exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Sempre estamos aqui no coração. Devo exaltar seu santo nome. Venho para isso, venho para louvar. Estamos aqui louvando a Deus. Venho exaltar seu santo nome. Venho para isso, venho para louvarmos a Deus. Só amor. Venho para isso, venho para louvarmos a Deus. Só amor. Venha nos abençoar e que essa união nunca morre para nós. Venha nos abençoar e que essa união nunca morre para nós.
abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Amém. Podem sentar. Eu quero aproveitar esse momento. Estamos terminando o primeiro semestre, iniciando o segundo semestre de desafios missionários, né? Porque a igreja existe por causa da missão, é a missão de Jesus que a gente tem que seguir como igreja. Para fazer um balanço rápido daquilo que fizemos neste primeiro semestre, principalmente relacionado ao Ministério da Palavra. Desde 2020, naquela fase da pandemia, eu fui despertado para produzir séries de mensagens. Quando, na ocasião, que a gente não podia se reunir fisicamente, Deus me conduziu à preparação de muitas reflexões bíblicas sobre aquelas perguntas fundamentais da Bíblia. Aquilo me marcou profundamente, né? A Bíblia tem mais de 3.200 perguntas, eu destaquei 45 aproximadamente, perguntas fundamentais desde o plano de redenção de Deus. Mas nesse ano de 2023, eu fui despertado para um outro desafio, porque esse desafio de série nos foca numa sequência da palavra e a gente vai entendendo mais ainda o plano de Deus em cada foco de mensagens que a gente vai tratando. E este ano são as parábolas da Bíblia. E aí começamos com as parábolas do Antigo Testamento e fizemos a exposição aqui de 7 parábolas do Antigo Testamento, começando pela da ovelhinha, lá em 2 Samuel, do vinhedo em Isaías 5, a parábola do Jordão em Juízes, capítulo 9, e as 4 parábolas do profeta Ezequiel, o profeta que mais deixou parábolas no Antigo Testamento, parábola das 2 águias e a videira, Ezequiel 17, parábola do leão na gaiola, Ezequiel 19, parábola da videira arruinada, Ezequiel também 19, e a parábola da panela fervendo, lá em Ezequiel. Eu não acompanhei essas parábolas, queria saber o que foi dito. Vá lá no YouTube, no nosso canal, tem todas elas lá, você vai na parte do ao vivo, tá? O texto lá pronto, a parábola exposta para que você possa rever. E não só isso, e nos comentários, essa aqui é a riqueza, o diferencial que a gente tem feito aqui, nos comentários de cada vídeo de culto tem o resumo de todas as mensagens, as marcações bíblicas, tudo. Então, aproveite isso, visite lá e você, se sentir o desejo de compartilhar com alguém, você faz isto. E aí entramos nas parábolas do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus deixou para nós 38 parábolas. Destas 38, nós já fizemos a exposição aqui de 13 delas. Tem um desafio até o final do ano, não sei se eu vou completar esse ano, provavelmente não, porque entre a exposição das parábolas como mensagens dominicais, tem os eventos. Por exemplo, no Dia das Mães, a gente não falou sobre parábola aqui, a gente falou sobre o papel das mulheres na Bíblia. Na época da Páscoa, eu não falei sobre parábola, eu falei sobre o poder da ressurreição, como mensagem naquele período. Mas, tirando esses momentos, sequenciamos mensagens sobre parábolas. E dessas parábolas, ficou assim em nossa mente e coração, estas últimas. Aquelas 3 parábolas de 15, né, chamada Operação Resgate, não é? A ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido. Um momento muito especial que a gente vivenciou aqui com aquelas 3 parábolas. Depois,
fizendo na mesma vizinhança de Lucas 15, indo para Lucas 14, com as 3 parábolas do discipulado. A parábola dos primeiros lugares, a parábola da grande ceia e a parábola do construtor de uma torre. E aí as últimas parábolas que a gente está tratando são parábolas ligadas à questão da riqueza e dinheiro. Parábola do rico insensato, a parábola do administrador infiel ou astuto, que foi a semana passada, que é considerada a parábola mais difícil em termos de interpretação. Eu comentei aqui que um dos livros de um autor norte-americano, o título é Todas as Parábolas de Jesus. Portanto, ele expôs todas. E ele diz lá, só essa parábola do administrador infiel, ele colocou 16 interpretações diferentes sobre a parábola. Então, foi um desafio muito grande para falar sobre ela. E se você quiser rever, está lá no YouTube. E a próxima será para fechar esse ciclo das parábolas do dinheiro e riquezas, a parábola do rico e do Lázaro. Junto a essas parábolas, a essa série de parábolas na Bíblia, há uma outra que surgiu. Eu até me deu uma ajuda nesse aspecto, que é uma paralela, que vai caminhar até o final do ano também, que eu chamei de parábola, da série Filosofia e Cristianismo. Quando a gente expôs aqui o Anel de Giges. A maioria aqui nunca ouviu falar do Anel de Giges, uma obra antes, anterior a Jesus, 300 anos antes de Jesus, ela já era conhecida. Então, a gente falou aqui sobre o Anel de Giges como estudo de caso para uma aplicação bíblica. E as próximas mensagens paralelas às mensagens das parábolas, nessa linha de filosofia e cristianismo, será o mito da caverna e depois a navalha de Ockham. Essas duas mensagens já estão no prelo, vamos dizer assim, para a apresentação a posterior. É um outro desafio também. Eu sigo aqui o pensamento de Paulo, Quando ele vai a Atenas, ele vê lá os filósofos e discute com eles. Para ele discutir e conhecer a realidade dos filósofos, dos epicureus, dos estoicos, etc. Então, a gente também, como igreja na contemporaneidade, precisa entender o pensar de outros conhecimentos e apresentar a resposta bíblica sobre o pensar desses outros conhecimentos. Porque, por exemplo, o Anel de Giges tem uma mensagem incrível ali, não é? E como aquilo ali pode ser aplicado à palavra de Deus. Assim como as próximas do mito da caverna, que eu acho que algumas pessoas já ouviram falar dessa história do mito da caverna, do mesmo livro de Platão, da República, e a navalha de Ockham. Essas duas últimas foi sugestão de Lemuel. Esse Mário fala mais sobre esses tópicos e me apresentou isto. Então, eu fiz esse resumo aqui para prestar, uma espécie de prestar contas da congregação e a igreja amada, a igreja veraninha que nos recebe, do aquilo que estamos fazendo aqui do ponto de vista da palavra. Estamos nos reunindo aqui nesse local, um local muito privilegiado na cidade, numa das ruas mais importantes, a Avenida Roberto Freire, na sala de auditório do Shopping Seaway. Estamos nos reunindo aqui aos domingos. Durante a semana, nós estamos reunindo nas casas para o encontro de oração. E quinta-feira passada, a gente fez uma exposição muito maravilhosa sobre oração. E eu queria só fechar, também dizer, aquilo que a gente faz fora do templo aqui, nas casas. E, em paralelo, o trabalho de preparação ao batismo com o pessoal que vai se batizar, que a gente já começou a ter também reunião com eles. Além de ajuda missionária, que a gente vem ajudando, por exemplo, o projeto Atmo, Atmo. O pessoal tem problemas de doença de medula, que a gente tem ajudado como congregação aquele projeto, a irmã Rosali, que vai à frente. Na quinta-feira, a irmã Jéssica vai nos trazer na próxima semana a reflexão. A gente está fazendo assim. Bem interessante saber isso. Patrícia, ela
esse ano ela se dedicou aos salmos. Ela coloca lá os salmos e faz uma exposição dos salmos. Não é isso? Quase que todos os dias ela coloca lá no grupo da WhatsApp da Rede da Graça. E eu disse que a Patrícia vai conduzir os cursos de oração do ponto de vista da palavra. Oração e estudo da palavra. E era cada dia um salmo que ela ia também lá nos encontros. Eu disse, Patrícia, tem uma outra ideia. Você vai, a partir de agora, fazer assim. Vai convocar cada pessoa que for, e a pessoa vai falar sobre 2 salmos, da seguinte maneira. O salmo do dia que você nasceu, mais 100. Por exemplo, eu nasci no dia 18. Então, o meu é o salmo 18 e o salmo 118. Já estou preparando, estudando esses 2 salmos. Irmã Gésira nasceu no dia 10. É salmo 10 e o salmo 110. Na próxima semana ela vai nos trazer, assim, a exposição desses 2 salmos, e assim cada um vai vendo os seus salmos, já vai vendo aí, ó, vi que eu nasci, o salmo que é do meu dia, então você já vai estudando, Deus vai iluminando você. Nós fizemos uma pergunta sobre oração, e eu achei tão importante que eu queria repetir. Na verdade, 3 perguntas. Pense aí comigo agora. Por que devemos orar? A outra é mais profunda ainda. Por que orar, Paulo, se Deus já sabe de tudo? E a terceira, o que você ganha orando regularmente? A gente estava refletindo em família pelo falecimento do tio de Teresa esses dias. Neumann? Eu disse assim, eu só conheço uma família que, quando os pais morreram, teve problema nenhum de herança para discutir. Nenhum. Porque se deixar uma bicicleta já é um problema. Com quem vai ficar aquela bicicleta? Imagina casas, terrenos, barcos. Foi a família dos meus pais. Meu pai e minha mãe. Não deixou nada. Não foi, irmão? Aí deixou. Guardou pela igreja, pela oração, pelo amor à palavra. E pela educação. Não foi isso? O que você ganha orando regularmente? Essa pergunta foi feita para alguém e essa pessoa respondeu assim, eu não ganho nada, eu só creio. Porque foi orando que eu perdi o orgulho. Foi orando que eu perdi a arrogância. Foi orando que eu perdi a ganância. Foi orando que eu perdi a minha raiva. Foi orando que eu perdi o prazer em mentir. E mentir é pecado tanto quanto qualquer outro. Foi orando que eu perdi a impaciência. Foi orando que eu perdi o desespero na vida. Foi orando que eu perdi o desânimo. Então, ore. Entre no seu quarto secreto, que pode ser fisicamente um quarto secreto, mas pode ser um lugar, mesmo uma multidão. Pare, ó. Eu acho que você vai perder essas coisas para ganhar uma comunhão mais perto com o nosso Deus. Amém? Amém. Esse foi o recado da reflexão de quinta-feira, e assim caminhamos nossa jornada espiritual. A última canção da noite é uma canção que eu trouxe esse ano aqui para a congregação, de um cantor norte-americano chamado Kirk Franklin. É uma canção não nova, ela já é antiga, mas no Brasil pouco cantada, nos Estados Unidos ela é muito cantada. E o título da canção é Em Tuas Mãos. Eu acho uma canção muito profunda, eu sou muito tocado por essa canção, por isso que eu assisti aqui, nós repetimos. No trecho da letra diz assim, não te desanimes. A pessoa que faleceu, na conversa comigo, estava super desanimado com a vida, com as coisas, com a igreja, com isso tudo que está acontecendo. Mas eu disse para ele, não te desanimes. Você nasceu em igreja, cresceu em igreja, pai de igreja. Não te desanimes, meu. Não temas mal algum. A luta logo passa e a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo. Eu acho lindo isso, olha.
A gente está passando as lutas, não é? Fica desanimado. Mas olha, tem alguém chamado Cristo. Esse alguém sempre vai te consolar. Se o teu coração está ferido, e a gente pode estar aqui com o coração ferido. A família lá que perdeu, está todo o coração ferido. Todos os filhos estavam fora. O pai morreu sozinho. Todos fora. Ninguém imaginava. O filho no lugar, no outro país. Eles estão muito felizes. 2 deles nem pôde vir. E eu percebi pelas mensagens muito feliz. Levante as mãos e diga: eu sei que eu não posso. Eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo, eu tudo posso suportar. Amém. Amém. Essa é uma mensagem maravilhosa. Eu espero que você se envolva com essa palavra. Creia nessa palavra. Que nas mãos de Cristo, tudo podemos suportar. O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4:13, e a gente pode dizer juntos aqui agora. Eu vou dizer uma vez, depois a gente diziam nisso. É um versículo bem pequeno, mas muito impactante. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, tudo eu suporto na vida naquele que me fortalece. Amém? Então vamos cantar essa canção, que é a canção que me impactou este ano de 2023, Guilherme, em tuas mãos. Em seguida, a gente vai passar a palavra para a Tássia, que vai trazer a mensagem hoje, e depois o pastor Hilton vai conduzir a celebração da ceia. E a gente já agradece de antemão a presença de vocês. Eu acho que a Tereza está lá, chegou agora da viagem, deve estar assim, querendo estar aqui, mas ela... Tenho certeza que ela também gostaria de estar aqui para tudo. Se você quiser ficar aqui, essa pode deixar por dentro isso. Estou em tuas mãos. As lutas vêm, parecendo não ter fim. E todos seus amigos querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar.
consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Das lutas vem, parecendo não ter fim. Todos seus amigos querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta canção, tocar as nossas vidas em tuas mãos. Amém. Nos conduz, nos guia. Neste mundo tenebroso, nos dá o caminho na direção do teu reino. Ó Senhor, obrigado por esta noite, por este culto que oferecemos a Ti, muito dos nossos corações, com simplicidade nossa, mas recebe, Senhor, cada ato deste culto de adoração. Amém. Agora, Senhor, prepara-nos para a palavra que iremos ouvir e para a celebração da ceia que iremos participar. Tudo isso nós oramos, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Com alegria, passamos a palavra a Tássia e depois ao pastor. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Que alegria, né? Está tão florido, tão lindo. Você que está nos acompanhando aí pela internet, também é uma alegria grande. Não estou vendo seu rosto, mas é uma alegria grande saber que você está acompanhando e está adorando a Deus. E que canção linda, Mário. Que canção linda, que letra marcante. Estava aqui pensando e nem ia falar isso, né? Mas com a canção veio a minha memória. Nós visitamos agora em junho.
Visitamos em junho uma amiga nossa, ela é esposa de pastor, lá em João Pessoa. Não sei se você chegou a conhecer o pastor Josué Elias. Ele é agrônomo, engenheiro agrônomo, né? Foi líder da Juventude Paraibana. Foi líder, Josué Elias. E aí nós fomos visitar a esposa. Ele veio a falecer em abril, né? E uma situação assim, muito, muito, muito difícil. A irmã dele, em outubro de 21, faleceu, acometida de ela. Logo em seguida, ele foi acometido de ela, e agora veio a falecer em abril, e a filha dele, mais nova, de 29 anos, foi acometida de ela. E descobriu quando o filhinho estava com 6 meses de idade, o filhinho dela. Uma situação, e nós fomos visitar, mas Nilda, a esposa, né, a viúva, ela disse algo que impactou meu coração, quando ela disse assim, dizendo, pastor, Deus nos tirou do nosso conforto de onde nós estávamos. Cada um na sua vida, cada um no seu conforto, cada um vivendo a sua dinâmica, e Deus, um turbilhão, tirou e estamos assim. Mas ela falou com a serenidade, foi uma paz, aquela paz que só quem tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, consegue. E aí, quando estava cantando a canção, lembrei dessa fala dela, né? E o rodízio, como está sendo o rodízio para dar todo o apoio à filha, das intercorrências e agora no hospital. E um outro fato que eu lembrei, nós visitamos há pouco tempo uma igreja, e a esposa de um pastor, o pastor que foi fundador da igreja, a igreja tem 64 anos, a esposa dele está lá, tem 92, ela está lá, e ela disse algo para mim, quando eu estava no momento lá, no culto da manhã, ela pegou nas minhas mãos, e eu lembrei por conta da canção, quando disse para a gente não temer, né? Não suportar tudo, não desanimar, suportar tudo. Ela pegou nas minhas mãos e disse assim, já tenho uma longa caminhada como esposa de pastor, mas eu só quero lhe dizer uma coisa. E eu olhando para ela, bem atenta. E ela me fez chorar naquela manhã. Ela disse assim, cuide dele. Eu que estava mais longe, assim, ela apontou para ele. Cuide dele, zele por ele. Aí eu fiquei assim, né? Eu esperava ouvir tantos ensinamentos de uma esposa de pastor, e ela falou aquilo. Ela disse assim, tem 19 anos que Deus levou o meu amado. Mas ela falou, até hoje, esse meu lado aqui sente frio de noite. Eu achei muito lindo. Até hoje, eu não consigo, não tenho um lugar para deitar minha cabeça do lado direito. E até hoje eu sinto falta do cheiro. E ela disse aquilo, mas de uma forma, e aí a gente cantar, posto todas as coisas, e você meditar, mas na hora que você vai viver a situação, né? É como Nilda, é difícil, Patrícia, é muito difícil. Então, é graça do Senhor. Só os filhos, os primos, no caso, que estão sabendo que estão vivendo, né? A família enlutada, sabendo que está vivendo. Mas não é fácil. Mas tudo depende da nossa dependência com Deus, nosso relacionamento com Deus. É Deus quem sustenta, é Deus quem nos fortalece. Amém. E uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos e trazer da palavra nessa noite. E nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 3. Vocês estão meditando em Salmos, aí com Patrícia, né, na liderança, e hoje a gente vai pensar um pouquinho em Provérbios. Terminei minha leitura de Salmos e estou lendo Provérbios, e Deus falou muito no meu coração no capítulo 3 de Provérbios. Eu queria que nós pudéssemos estar lendo Provérbios, capítulo 3. E uma coisa a gente precisa estar com os nossos ouvidos bem atentos ao que Deus tem que falar no nosso coração. Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 12. Somente 12 versículos. Provérbios, capítulo 3, do 1 ao 12. Diz assim, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você.
Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos clamar ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Que a Tua palavra levante lugar em nossos corações. Nos faz entender, Pai amado, a partir da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos dê entendimento. Nós oramos ao Senhor com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Salomão escreveu o texto, Salomão escreveu esses conselhos, e o título é Conselhos de Sabedoria aos Moços. E aí todos nós hoje aqui somos jovens, né? Somos crianças, somos moços aos olhos do Senhor. E Salomão escreveu essas letras, e o versículo 1 ele diz: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. A gente já começa ouvindo isso, ó, não esqueça. E a mãe diz muito isso para as crianças, para os filhos quando estão indo para a escola. Não se esqueça, faça assim, é desse jeito. A gente fala muito. Pode crescer, né, Júlio? Pode ficar grande, a gente nunca vai deixar de dizer, não se esqueça disso. Fique atento, olha, confirmando. E Salomão falou isso para o filho dele. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos. É como se a gente tivesse sentado e Jesus Cristo do nosso lado, agora, nesse momento, dizendo assim: Tássia, não se esqueça, Tássia, dos meus ensinos. Não se esqueça, não pisque os olhos, não se esqueça. Mas ele diz mais: e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Veja só a diferença. Não esqueça dos ensinos, mas o seu coração guarde os meus mandamentos. Não é somente aquele de você ouvir o ensino e de ficar atento. Ah, meu pai disse isso, ah, minha mãe disse isso. Não, mas é você guardar no coração, você guardar na mente os mandamentos. E a gente só vai conseguir guardar se relacionando com eles. E é um caminho bem diferente. Uma coisa é eu saber, eu ouvir e eu aprender. Outra coisa é eu pegar aquilo ali e realmente trazer para a minha vida. E aplicar no meu dia a dia. Então, esse versículo primeiro, ele já traz muita coisa para a gente. Mas o versículo 2 responde esse versículo primeiro, quando ele vai e diz assim: porque eles aumentarão os seus dias. E a gente vê lá, lembra do mandamento, honra pai e mãe, para que aumente os seus dias, para que você tenha mais anos. E ele vai e diz: porque eles aumentarão os seus dias e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, é muito lindo, porque um completa o outro. Versículo 2, ele completa o versículo 1. Guarde o ensino, atente ao ensino, guarde o mandamento no seu coração, porque isso vai fazer com que você aumente os anos de vida, você prolongue. Quer viver mais, quer viver melhor? Atenta à palavra do Senhor. Sabemos isso. Às vezes a gente só esquece um pouquinho, né? A gente só perde a rota. É como você está, às vezes, no GPS, você está usando... Qual for o GPS? Pega lá para a direita, vira à direita. Você diz: eu já conheço esse caminho, eu sei que para a direita não vai dar, vou pegar a esquerda. E aí, parece que dá um pouquinho errado lá na frente. No versículo 3, a gente vê ele dizendo assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Deixar, esse verbo deixar, você vai deixar lá para trás, você vai esquecer. E aí ele olha para a gente e diz: não deixe, não esqueça duas coisas, dois valores importantes, a bondade e a fidelidade. E eu anotei aqui com relação à bondade. Eu anotei com relação à bondade, ele diz assim: uma pessoa que é inclinada a fazer o bem. Então, não deixe isso que tem dentro de você. Você é inclinado a fazer o bem, não perca, não deixe isso de vista.
E a fidelidade é aquela constância nos compromissos assumidos com o outro. Ah, eu sou fiel, eu marquei um compromisso, então eu vou fazer, eu vou cumprir. E Salomão ele fala, não deixe, não perca isso de vista. A sua vontade, a sua ação de fazer o bem e a sua fidelidade, de você ser fiel aos compromissos. Ela diz como? Ele diz assim, amarre-as ao pescoço e escreva na tábua do seu coração. Quando fala, eu estou até com colar, eu vi outras pessoas com colar, quando a gente coloca um colar, e aí você quer identificar alguém, ela está com colar tal, está desse jeito, tem esse acessório. Aí a palavra de Deus diz, pegue a bondade e a fidelidade, não deixe, não se perca, mas amarre ao pescoço. Grave na tábua do coração, grave na mente. Saiba que com isso você vai abençoar. A lei do retorno, você abençoa, você recebe. Você dá, você recebe. Você faz o bem, você recebe. Mas a gente não vai fazer esperando receber, não. A gente vai fazer porque Deus coloca isso no nosso coração. Porque Deus inquieta, nos molda a fazer isso. No iniciozinho, quando ele diz assim, meu filho, não esqueça dos meus ensinos e o seu coração guarde os meus mandamentos, a gente pode pensar, o que é que eu aprendi do meu pai e da minha mãe com relação à bondade e à fidelidade? O que é que meu pai e minha mãe me ensinou, que eles me ensinaram com relação à bondade e à fidelidade? A ser uma pessoa bondosa, a ser uma pessoa íntegra, fiel, que cumpre. O que é que eu aprendi? Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu aprendi muita coisa interessante. Então, isso que eu aprendi, eu vou dar continuidade. Isso eu vou tentar peneirar, passar num funil, vou reter o que é bom. E aí, quem é pai aqui, quem é mãe, pense aí, responda aí o questionário. O que é que você tem ensinado para os seus filhos? Com relação às virtudes da bondade e da fidelidade. O que é que você tem ensinado? Ou o que você acha que, puxa vida, eu poderia melhorar nisso e eu não estou fazendo? Quem é filho, quem ainda não é pai, né? Quem é filho, você pode pensar, o que é que eu tenho aprendido? Ou então, o que eu tenho aprendido, eu vou levar para o meu filho? Da mesma forma, o que eu aprendi, eu vou continuar dando continuidade, eu vou ensinar? A vida vai ensinando a gente, e algumas coisas a gente vai mudando, né? Mas Deus, ele tem algo, ele olha para nós e diz assim, não deixe, você pegou esse ensino, guarde os mandamentos, não deixe isso, abra o seu coração, escreva, coloque dentro de você. E o versículo 4 diz, você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. A lei do retorno está muito clara aqui. A gente vai encontrar. Quando a gente conversa com Deus, e Deus nos responde, e Deus fala com a gente, Deus olha, ele é atento. E muitas vezes ele responde o que a gente não quer ouvir. Não é não? Ele responde o que a gente não está pronto para ouvir. E a gente continua falando, parece que a gente fala, e Deus vai respondendo. Mas a gente quer ouvir outras coisas. Deus vai respondendo. A gente queria ouvir outras coisas. Até que chega um momento, a gente entende claramente. Não, Deus está me respondendo isso. E aí a gente tem um entendimento claro. Quando a gente consegue atar, amarrar no nosso coração. Voltando ao versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre ao pescoço, escreva na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Um versículo completa o outro. Isso é muito lindo, isso é muito fantástico. Eu preciso entender, eu preciso encontrar favor e compreensão diante de Deus, diante das pessoas. No versículo 5, ele começa olhando para a gente, dizendo para a gente algo que é muito especial. A primeira palavra no versículo 5, confie. Confie em quem? Confie nos homens, confie no chefe, confie no seu serviço, confie no seu entendimento, confie na sua força, no seu poder. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. A frase é assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes, eu digo isso a partir de mim, a começar em mim. Eu digo assim,
Sou eu que estou vivendo essa realidade, sou eu que estou aqui, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, é assim, então eu vou fazer. E aí chega eu no meu relacionamento com Deus, eu entendo Deus me direcionando para fazer outra coisa. E eu digo, Senhor, eu estou aqui, ó, eu sei, vou fazer. Mas a palavra de Deus está dizendo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A gente sabe disso. A gente lê, a gente ensina, a gente tem esse versículo decorado, né? Romanos 12, 2. Mas, quando eu olho para esse versículo, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, e eu vejo que naquele exato momento, aquela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para mim, eu digo, será? Será que vai ser realmente bom para mim? Se eu estou aqui diante dessa situação, se eu estou vivendo isso, confiar no Senhor é uma tarefa difícil. Difícil. Vocês sabem disso. Não é uma tarefa fácil. É diferente de você ter uma prova, estudar, se preparar, ficar lá horas e horas a fio, estudando, se preparando e ter uma nota boa, excelente. É totalmente diferente. Confiar no Senhor é fé. Confiar no Senhor é se entregar. É estar totalmente nos braços dele, dizendo assim, eu sei que no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Mas a gente lembra, a gente sabe que quando Paulo escreveu isso, a situação que ele vivia é diferente do que muita teologia prega hoje, né? De vitória, de poder, eu posso todas as coisas naquele que fortalece. É totalmente diferente. A gente sabe disso. É em meio ao caos de sepultar pessoas, você está firme no Senhor, confiando no poder do Senhor. Então, confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento. E agora? Nosso entendimento serve para quê? Para a gente estar confiando no Senhor. O meu entendimento, o meu saber precisa me direcionar a depender do Senhor. Deus me deu esse entendimento, Deus me deu conhecimento, mas eu preciso me direcionar a depender totalmente, exclusivamente do Senhor. E confiar é acreditar, é crer, é obedecer de boa vontade, mesmo sem a gente conhecer os resultados. O dicionário diz isso para a gente. Eu vou confiar, eu não sei o que é que vai ser o final, mas eu confio. Eu confio. Confie no Senhor de todo o seu coração. Eu queria que você pensasse, aí onde você está, você que está nos acompanhando pela internet, eu queria que você pensasse no seguinte, você, em um momento que você passou na sua vida, que você não conseguiu confiar em Deus de todo o seu coração. Pense aí, 30 segundinhos, traga à sua memória um momento que você não conseguiu confiar em Deus de todo o seu coração. Você está nos acompanhando, pense também. Pensou? Pensou? Tem uma tarefa agora. Compartilhe com quem está do seu lado, se for possível. Esse momento que você não conseguiu confiar em Deus. Compartilhe aí com quem está do seu lado. Vai lá. Você que está aí nos assistindo pela internet, se tiver alguém do seu lado, compartilhe também. Muita coisa se a gente fosse ter tempo para conversar. Mas vocês podem conversar durante a noite, amanhã, durante a semana. E refletir. Mas veja o que é que diz. Veja o que é que diz o versículo 6. Olha só a preciosidade do versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se teve momentos que foi difícil, que você não conseguiu confiar no Senhor de todo o seu coração, reconheça, como diz o versículo 6, nele e em todos os seus caminhos. O Senhor tem o controle absoluto de tudo e em todo o tempo. E Ele estava lá. Mesmo naquele momento que você disse assim, não é possível. Será que Ele estava realmente aqui do meu lado?
Como é que eu não consegui confiar? Como é que eu não consegui acreditar? Como é que eu não consegui segurar na mão, nem deixar ele segurar na minha mão? Muitos momentos difíceis a gente passa na nossa vida. E reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos é reconhecer quando a gente está acompanhando, Ele está nos acompanhando, é que Ele está dirigindo os nossos passos, é que Ele nos direciona por onde devemos andar, é que Ele endireita a nossa vereda. Lembra do Salmo 23, versículo 4? Ainda que, e essa expressão é muito forte, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Confiança. Aí o rei Davi, a gente lê esse salmo e diz, se por um motivo, se por alguma situação eu vá andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá. Confiar no Senhor. E Mário, no relacionamento dele com Deus, está lá Mário, Tereza, Marília, Guilherme, mas Mário conduzindo o rebanho, conduzindo a casa, mas é ele individual, é eu individual, eu de Bia, é cada um individual, é o nosso relacionamento individual com Deus, que vai gerar a nossa confiança com Deus. Porque Deus fala a mim, fala a você, fala a cada um de nós. E aí, se a gente fosse dar tempo, mais tempo para vocês compartilharem os momentos que a gente não conseguiu confiar, história para muitas mangas, né? Se eu não consigo reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, então eu estou, sabe com o quê? Com uma venda nos meus olhos. Eu estou andando cegamente. Nós conhecemos, falando mais uma vez no Romanos 12:2, da vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Deus tem um plano dele, um projeto dele para a nossa vida. Objetivo, aquele lá ele tem. Mas ele também tem um plano permissivo. Aquilo que ele planejou vai andar na linha. Aquilo que quantas vezes eu mudo a direção e aí o Senhor permite também que o plano seja alterado. Mas o versículo 7, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ou seja, eu. É tanto eu que parece que essas duas letrinhas é do tamanho da sala. Compreende tudo. Quantas vezes falamos esse pronome durante o dia e somos dotados de sabedoria e de muita sabedoria? Mas o versículo diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja sábio. Nós precisamos ser sábios aos olhos do Senhor, depender do Senhor, confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Eu preciso, o versículo 8 diz, isso será como versículo 7, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal. Eu preciso temer o Senhor, eu preciso me afastar do mal. E o versículo 8 responde para ele, do 7. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Acho linda essa expressão, refrigério para os seus ossos. Quem tem problema nos ossos, no frio, o frio dói, né? O frio parece que você sente lá, quem tem artrose, artrite, parece que machuca mais ainda, não é não? Você fica lá, eu vejo a dona Tereza ali toda enroladinha, bem aquecidinha, né? Fugindo do frio. Mas é desse jeito. Aí a palavra de Deus diz o quê? Que eu preciso temer o Senhor e me afastar do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e será como um refrigério para os ossos. É Deus colocando remédio nos nossos ossos, aquecendo, tratando a gente com a sua palavra e cuidando da gente. Eu preciso temer ao Senhor, eu preciso me afastar do mal, eu preciso receber desse remédio que o Senhor tem preparado para mim. E eu quero esse remédio. Por Deus saber que eu quero, Ele vai me dar. Mas pelo inimigo de nossas almas também saber que eu estou procurando, eu vou viver momentos que vou ficar desanimado, que eu não vou querer me relacionar, que eu não vou querer ler a palavra, né? Dá para mim pensando, quando o Mário falou do Salmo, já pensei, eu nasci no dia 22. Aí eu leio o Salmo 22 e o Salmo 122. Aí eu digo, bom, vou ver, viu, Mário, o que é que tem no Salmo 22 e 122. Mas poderia muito bem dizer, nem vou falar nada, vou ficar quieta na minha. Quando for um dia, se Patrícia entrar em contato comigo, não, Patrícia, não. E enrolando. Com essas coisas a gente vai deixando o quê? Não permitindo que Deus fale ao nosso coração.
Ele vai deixando de se relacionar com Deus. Ah, eu quero. A gente sai do culto, deu uma programação da celebração. Não, eu vou mudar. Outro dia, parece que já deu uma esfriada. É luta. Eu preciso todo dia. A irmã Maria Helena, esposa do pastor Ezequias, ela disse que todo dia ela faz essa oração. Que Deus renove a alegria da salvação, que ela seja como uma nova convertida todo dia. Porque o novo convertido tem vontade de ler a palavra, né? E ela disse que pede isso a Deus todo dia, todo dia. Maria Helena, quantos anos, né? E ela fala isso. Versículo 9 diz assim: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com seus bens. Honre ao Senhor. Honrar o Senhor com seus bens e com as suas primícias, as primícias das suas rendas. Quando os nossos meninos eram pequenos, principalmente Bárbara e Rafael, chegavam na casa do meu sogro, aí ele sempre tinha chocolate batom lá no frigobar no quarto dele. Sempre tinha. E aí chegava lá os meninos, ele pegava o chocolate batom e já dava para o menino. E aí ele dizia: cadê o pedaço para o vovô? Aí o menino guardava aqui atrás. Tem não. E aí o senhor Flávio dizia: a gente faz desse jeito com Deus. Deus nos dá. Quando Deus diz cadê? Tem não. E aí Salomão está dizendo: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quem foi que deu a nós os nossos bens? Quem dá? É Deus. É Deus. É Ele quem dá. Aí eu volto para trás, eu retenho. Não é? Mas o versículo 10, ele responde: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Não é teologia da prosperidade. Jamais será. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim: honre a mim com os seus bens. Honre a mim com as primícias daquilo, da renda que vem das suas mãos. Mário falou aqui do programa, né? A gente estava até naquele dia. Programa missionário. Sim. Que vocês ajudam, que vocês são parceiros. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. E pense quantas crianças vocês podem ajudar, né, com a medula, nesse programa, nessa ação, na casa. Eu lembro que era um projeto na casa. E muito mais pode ser feito com as primícias do que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Deus quer fazer muito, e muito, e alcançar muitas vidas. Nós precisamos olhar e ver o que é que eu posso fazer a mais e mais para anunciar o nome do Senhor Jesus. Honre o Senhor como você tem. Como é que você tem honrado o Senhor? Como? Pense uma coisa. Você poderia honrar o Senhor e não está fazendo. Comece a pensar e a meditar. O que é que eu poderia fazer mais na casa do Senhor? O que é que poderia ser feito mais? O que é que poderia me doar mais para o Senhor? Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Quem honra a Deus, por ele é honrado. Então, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, temer o Senhor, é não ser sábio em seu próprio entendimento, é acreditar na bondade e na fidelidade de Deus. Para alguns é difícil conseguir honrar o Senhor com seus bens e com a primícia da sua renda. Para outros, infelizmente, eu tenho uma frase que é pesada, mas para outros não faz diferença alguma. Não conheço a realidade aqui, mas para outros não faz diferença alguma. Para outros mais, até se esforçam em honrar a Deus com seus bens, mas o coração, na realidade, não está totalmente convicto disso, e é uma luta constante. É uma luta constante na sua vida. Honrar a Deus tem consequências. Quais são as consequências? Seus celeiros ficarão completamente cheios. É uma das consequências mais lindas que a gente pode ver, que a gente pode perceber aqui na palavra. E o versículo 11, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não se aborreça com a sua repreensão. Quantas vezes nós, pais, repreendemos um filho e a gente mesmo diz assim: não, vai entender. Quando crescer, ele vai entender. Vai saber por que a gente fez isso. Mas quantas vezes Deus faz algo, repreende a gente não entende. A gente não entende. E aí, o provérbio fala para nós: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Por quê?
Por quê? Versículo 12 responde: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Deus nos ama. Deus nos ama. Eu nem quero olhar os olhares ali. Eu nem quero. Mas Deus nos ama. E Deus ama. E que coisa boa ser corrigido pelo Pai aqui. E que coisa melhor ter um Pai para poder corrigir. Estava lembrando, quando a gente estava cantando agora também, o meu pai faleceu dia 18 de novembro de 2018. E os últimos 9 dias foi uma jornada intensa, né? Eu passava o dia com ele no hospital e meu irmão passava a noite com ele. Na noite eu passava com minha mãe e meu irmão trabalhando. E foi intenso. Quando foi último dia, né? No 9º dia, eu passei o dia, eu cuidei dele, tudo que eu podia fazer, eu fazia. O maior amor do meu coração. Quando foi no 10º dia, ele já tinha acabado de falecer, né? Cheguei de manhã cedo para ficar com ele, para cuidar dele. E tinha acabado de falecer. Estava ainda quentinho. Eu lembro que o médico disse para mim, meu irmão estava lá com o médico, aí disse para a enfermeira: leve eles dois lá. Aí nós fomos. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, meu irmão chorando, eu um pouco mais firme, eu descobri, né, o rosto do meu pai, que eu teria o lençol em cima dele. Aí peguei na mão do meu irmão e botamos a mão assim na cabeça do nosso pai. Disse: vamos orar, vamos agradecer pelo que ele foi para nós. Eu conheci Jesus através da vida do meu pai. Foi meu pai que me ensinou, que me mostrou Jesus. Foi ele. Meu pai foi dono de um terreiro de macumba, antes de casar, né? Antes de conhecer Jesus, claro. Antes de ele casar com minha mãe. E eu conheci Jesus na vida dele. E naquela hora eu peguei na mão dele, do meu pai, né? Do meu irmão, botei a mão, mas ele, nós oramos ali, agradecendo. E como foi precioso aquele momento. Como Deus trouxe paz ao meu coração. O Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Então, quando a gente sente, às vezes, um puxão de orelha de Deus, é porque Ele quer bem a gente. E Ele está dizendo assim: volta para cá. É aqui o plano que eu tenho para você. É aqui o projeto que eu tenho para você. Não saia, porque eu tenho vontade também permissiva. Se você sair muito, eu vou permitir outras coisas. Então, volta para cá. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Deus, assim, fale mais ao nosso coração e o dever de casa. Continue a leitura de Provérbios 3, tem muita coisa. É um versículo que fala e o outro responde. Eu aprendi isso e Provérbios é muito encantador. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tua palavra. E a nós que estamos aqui, aos que estamos acompanhando pela internet, Pai, continua falando no nosso coração e nos ensina a amar ao Senhor, a honrar o Senhor, a obedecer ao Senhor, a temer ao Senhor. Não ter medo, mas temer. E a não confiar em outras coisas, mas no Senhor. Pedimos ao Senhor tão somente perdão pelos nossos falhas, pelos nossos pecados. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Como o pastor já falou, eu repito isso, é muito bom estar com os irmãos aqui. E semana passada, eu tenho um problema de rinite alérgica, que de vez em quando me ataca, e fazia muitos anos que eu não tenho esse problema. Eu tive Covid 3 vezes. Na época da pandemia, quando eu dava um espirro, eu já ficava preocupado, né? Só que espirro fazia parte da minha vida, e ficava tentando dizer para mim mesmo. Né? Que tu estás aperreado, cara, no espirro. A vida todinha, desde a tua adolescência que tu lida com isso, né? Mas aqueles momentos, qualquer coisa já era... E esse dia me atacou uma rinite com uma tosse. E aí a tosse me fez perder a voz de quarta-feira para cá, né? Tomando as medicações, já estou bem melhor, graças a Deus. Queridos, eu quero passar então a celebração da ceia, né? Eu estava já marcando com o Mário a data da gente realizar os batismos aqui, né? Final de agosto, com graça de Deus, estaremos juntos numa tarde, final de tarde, início da noite, celebrando ao Senhor o batismo, que é o modo mais extraordinário na vida da igreja. Eu digo sempre o seguinte: quando um casal se casa, o momento mais esperado e mais especial é quando chegam os filhos, na verdade. A mesma coisa da igreja.
a Bíblia diz que é a festa do céu. É um momento muito especial. E a missão de fazer discípulo é de cada um de nós. Não se espera que seja feito por outros, mas por partir de cada um. Quando nós olhamos para o texto que Tássio usou na sua palavra, e daquilo que diz o escritor aos Hebreus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não há outra maneira de que a gente viva, de que a gente guarde a lei, de que a gente ame a Deus, de que a gente confie no Senhor, de que seja sábio, que honre o Senhor, se não houver fé no nosso coração. E que nós possamos, então, nos dedicar cada vez mais a isso, a buscar o Senhor, a sua palavra, a nos fortalecer na palavra do Senhor, a ler a palavra diariamente. Eu não sei se eu já comentei isso aqui para os irmãos, mas eu sempre fui um pouco assim. Estou até pensando em fazer alguns estudos, ver se eu tenho se eu tenho TDAH, alguma coisa, sabe? Meio agitado. Mas eu durante muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida cristã que eu considero assim no piloto automático, sem vida com Deus, sendo pastor, sendo diretor executivo de convenção, liderando muitos projetos, até que um dia Deus me fez cair numa doença emocional. Então, de 2013 para cá, 2013, isso tudo mudou na minha vida. A partir do momento que eu me voltei a palavra, que eu voltei a ler a palavra, ia fazer isso diariamente, ia ler a Bíblia todo ano, a Bíblia toda, e ler diariamente. Eu estou dizendo isso, não sei porquê, mas porque isso fez grande diferença na minha vida. Isso enriqueceu a palavra, isso enriqueceu o sermão, isso ajudou a mim me fortalecer como pessoa, como discípulo, como servo. Porque nenhum de nós conseguirá fazer nada na vida espiritual sem oração e sem a palavra. Esses dias alguém publicou aí chamando o crente café. Não sei se vocês viram na internet. Achei muito interessante. Ele disse que é o crente que ama a Deus de todo coração, de toda alma, de toda força, de todo entendimento. Crente café. A maioria das versões traz a força no final, né? Mas ele fez esse ajuste para chegar no café. Achei muito interessante. Eu já tenho visto a expressão também que você precisa ser um crente boi, que gosta de Bíblia, oração e igreja. Porque sem isso a gente não consegue. Tem um vídeo também circulando aí, um podcast, que alguém diz assim: a igreja não salva. É verdade, a gente sabe disso. Mas a igreja onde os salvos se reúnem. A igreja onde os salvos louvam juntos, adoram juntos, crescem juntos. Essa mutualidade da vida nos faz vencer as dificuldades e ajuda muito. Esses dias, uma senhora lá na igreja, afastada do evangelho, afastada da igreja, frequenta o PGM, mas estava fria espiritualmente, o marido não crente, muitas lutas em casa, a cafeteira, aquelas cafeteiras que você coloca uma em cima da outra aqui, ela foi estampar, estourou no rosto dela. Ela ficou irreconhecível. Dá dó. Algumas pessoas não quiseram nem ver a foto dela já depois do tratamento, mas ela ainda está aí no Valfredo, né? Lá no Valfredo ela fez uma reconciliação. Hoje, o modo de Deus tocar no nosso coração, só Ele sabe, porque nós somos diferentes. Essa senhora foi acompanhada, está sendo acompanhada e cuidada, por quê? Por causa da igreja. Agora à tarde, quando nós estávamos saindo para cá, uma família da igreja com os vizinhos, o vizinho passou mal. Teve uma espécie de pensaram que era até um ataque do coração, um AVC, alguma coisa, ele ficou passando muito mal, correram lá para o hospital, etc. Depois a gente subiu lá de manhã na igreja, oramos e fizemos contato. Quando a gente veio de Goiânia, nós trouxemos alguns utensílios para a família, trouxemos uma pessoa, nos colocamos à disposição. Isso é igreja. Isso é igreja. Não é a igreja que salva, é a igreja que quer para os salvos. É a igreja que é braço, que é mão de Jesus na vida das pessoas. Então, quando nós nos unimos como igreja para celebrar a ceia, nós estamos trazendo à memória o que Jesus fez na nossa vida. Quem eu era? Quando eu olho o Mário, né? E a gente tem uma amizade aí desde a infância, como o Mário já contou aqui, nos anos 70 ele ia a Goiânia de trem pregar o evangelho lá,
não sei se Mauro Pedro também nessa época, acho que não, né, Mauro? Mas Mário ia, né? Aí, veja só, acho que Lemuel ia também, não. Deve ter ido algumas vezes, né? Não é mais novo. E aí, veja só, quando eu falo do legado deixado pelo pai, não tem maior legado. Eu vi também de um missionário americano chamado Gaiki, um amigo muito querido, nasceu no Brasil e agora está se aposentando e voltando para os Estados Unidos, né? Ele disse assim que a maior alegria da vida dele era entrar no céu com os filhos, com a família. Esses dias nós ouvimos uma expressão, ontem na verdade, de o pastor falando de que o avô dele era um pastor da Assembleia de Deus e que os filhos se desviavam, todos. Mas aquele homem nunca deixou de orar pelos filhos. Alguns ele viu o retorno ainda em vida, ele viu, obviamente. Outros ele não viu, mas voltaram para Jesus, porque a oração foi respondida depois. Então, não existe maior legado do que a fé. Existe maior legado do que aquilo que se lembra, aquilo que se traz à memória dos nossos pais. Como está se falando aí do pai dela. Morreu com 92 anos, professando a fé, ensinando Jesus. Quando nós celebramos a ceia, todas essas coisas vêm na nossa mente. Porque Jesus disse que nós deveríamos celebrar nesse momento, comer esse simples pedaço de pão com um cálice de suco de uva, lembrando de Jesus, do sacrifício dele, que transforma a nossa vida. Esse sacrifício que muda o ser humano. E por isso é que nós estamos aqui. Por isso a igreja permanece. Por isso a igreja adora o Senhor. A igreja louva o Senhor. E nós somos instrumentos para que essa sociedade seja melhor. Para que o mundo seja melhor. Para que as pessoas sejam melhores a partir de cada um de nós. Eu quero vir para cá, quero convidar a Mário a estar comigo aqui, Mário. Queria pedir se trouxesse sua Bíblia e fizesse a leitura aqui em 1 Coríntios, que é o texto que normalmente a gente usa para esse momento, né? É um texto que o apóstolo Paulo dogmatiza, né? O pessoal tinha esquecido de como seria a verdadeira celebração, e Paulo aí cria as normas corretas, né? Para que eles não esquecessem de como deveria ser. E agora vamos cantar uma canção também. Depois da leitura, nós vamos cantar uma canção. Aqui. 1 Coríntios capítulo 11, 23, mas não se lê, até o versículo 29. 1 Coríntios 11, versículo 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor e também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi de partir, disse: isto é o meu corpo, que é dado por você. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Amém. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu pedi para a Patrícia orar por esse momento dessa nossa celebração, Patrícia, e nós vamos cantar. Quando estivermos cantando, os irmãos podem vir aqui à frente pegar o seu pão e o seu cálice. Vamos orar.
Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, Senhor, onde nós temos a memória, Senhor, a grande poder da salvação que cada um de nós entendeu sobre o que tu fizeste naquela cruz. Amém. Ó Senhor, muito obrigada por nos salvar, Senhor, nos recolher um a um, Senhor. E aqueles que ainda não se sentem, não compreendem, Senhor, a magnitude desse teu ato, Senhor, que o Senhor possa mexer com o coração de cada um. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, tudo que nós fizemos que nos traz a memória, Senhor, para que nosso corpo fique livre e possa receber, Senhor, o pão e o vinho, Senhor Jesus, e a memória, Senhor, do que tu fizeste por todos nós. Amém. Assim eu te peço em nome de Jesus e já te agradecer. Amém. Vamos cantar. O Senhor Jesus reúne os seus discípulos e ele instituiu a ceia. A ceia para nós cristãos tem o mesmo simbolismo de que a Páscoa tem para o judeu. A ceia é a nossa Páscoa. Porque quando nós celebramos a ceia, não nos lembramos da libertação, da passagem da velha vida para a nova vida. E é o simbolismo que tem a Páscoa, que tem a Páscoa para o judeu. E quando Jesus disse que nós deveríamos celebrar, trazer a nossa memória, então que nós jamais nos esqueçamos quem nós éramos, o que Jesus Cristo fez na nossa vida, pelo poder do sacrifício, um único sacrifício, uma vez por todas na cruz de Calvário. Comamos juntos em nome de Jesus. Amém. De semelhante modo, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma aliança de sangue feita partindo de Deus para nós. Uma aliança de sangue que nos transforma. Ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos. Bebamos juntos em nome de Jesus.
Mário, por favor, ao Senhor, agradecendo por isso. Nosso querido Pai, Deus eterno, nós te agradecemos por esse privilégio de podermos participar deste momento em que a tua palavra diz: fazer isto em memória de mim. Amém. Em memória de ti, ó Pai, isso nos aponta para o passado, para a Páscoa, para a cruz, para a ressurreição. A memória de ti também aponta, Senhor, para o futuro, para a tua vinda gloriosa, para buscar a tua igreja. Mas a memória de ti também aponta para o presente. E a tua palavra diz: no presente, sejam imitadores de Cristo. Amém. Que possamos ser imitadores de Cristo nesta hora, Pai, como diz a tua palavra. Amém. Ao relembrar, ao viver essa ordenança, fazei em memória de mim. Queremos entregar nossas vidas em teu altar, Senhor. E aqueles que ainda não participaram desse momento, possam entregar sua vida a Jesus. Hoje possam também participar desta ceia. Amém. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou encerrar com a bênção. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todas as pessoas que estão aqui, seja com aqueles também que nos acompanham, que estarão também ouvindo um dia essa palavra. Hoje, para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana. Tá? Deus os abençoe. Vamos em paz. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Para você não tem uma boa viagem.